Meus irmãos, minhas irmãs, nós, como foi avisado, nós estamos nesse mês de maio, que é o mês da família, e eu quero partilhar rapidamente, eu quero que você olhe aí para a sua tela e preste atenção nesse tema, simplesmente homem, seguindo a masculinidade estabelecida por Cristo. Simplesmente homem, seguindo a masculinidade estabelecida por Cristo. Nós vamos ler esse texto. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e verso 14. 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Coríntios, no capítulo 16, o verso 13 e o verso 14. Esses dois versos que eu projeto na sua tela. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. Vamos orar? Deus, está aí a tua palavra, eu quero rogar por graça e misericórdia naquilo que eu falhar, que eu errar. Ó Deus, que eu pecar, que o teu Santo Espírito que está aqui fale à tua igreja, fale ao teu povo, é a tua palavra, ó Pai. Ó Deus, o Senhor sabe que vivemos dias terríveis, ó Deus, dias de negligência, dias de abandono, dias caóticos. Por isso eu peço que o Senhor ministre essa palavra no nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13, e eu uso a NVI como versão base para esse texto, é bem interessante olharmos para esse texto e entendermos o porquê que o apóstolo Paulo usa esse texto. O porquê que ele usa essa palavra, que aí é traduzida por homens. Homens, sejam homens. Em algumas versões, na Almeida atualizada, diz, sejam varonis, sejam másculos, sejam firmes. É bem interessante olharmos essa palavra que é traduzida aqui na NVI por homens e perceber por que o apóstolo Paulo usou essa palavra aqui nesse texto em especial. Por quê? Porque ele, em muitos dos seus textos, traz uma outra palavra que nos é traduzida por homens. Mas essa é em especial usada unicamente nos textos do apóstolo Paulo aqui. Ele não usa essa palavra em nenhum outro texto dele. A palavra que é traduzida por homens aqui é kratiaio. E ela não tem só o sentido da masculinidade, não. Ela tem um sentido muito além mesmo. É bem interessante que essa palavra, na Septuaginta, que é a tradução latina de toda a Bíblia, especialmente do hebraico, essa palavra constantemente é repetida na Septuaginta. É bem interessante olharmos também para o texto de 1 Coríntios, que vai nos trazer talvez algumas percepções do porquê que o apóstolo Paulo usa kratios aqui. Por que ele usa essa palavra aqui? Essa epístola em especial vai tratar de uma igreja que passou mesmo por uma situação caótica mesmo, de uma falta de liderança generalizada, de homens que recuaram na fé, de homens que simplesmente adaptaram a fé às suas vontades, aos seus entendimentos errôneos. Simplesmente a epístola de 1 Coríntios vai tratar constantemente sobre esses assuntos. É tão trágico o que acontece com essa igreja, tão cheia de poder, tão cheia de unção, mas que tem homens que estão se relacionando com as mulheres dos seus pais. Olha que coisa terrível. De gente oprimindo e subjugando seus próprios irmãos. E quando o apóstolo Paulo usa
krataios, nesse texto, que é traduzido por homens, nós podemos aprender e ver coisas interessantes. Primeiro, krataios traz essa ideia dos varonis. O que é essa ideia? Essa ideia traz a ideia de que homens, eles sabem o que tem que ser. Essa palavra não é uma palavra que simplesmente é traduzida por homem, porque o apóstolo Paulo queria destacar um gênero, mas ele queria destacar um conceito, um entendimento, uma percepção. O que são esses homens? Que o apóstolo Paulo chega e diz: sejam homens, se portem como homens, ajam como homens, vivam como homens, porque homens sabem o que tem que ser. Eles sabem o que tem que ser. Eles sabem. E eles não só sabem o que tem que ser, eles sabem o que tem que fazer. Homens sabem o que tem que ser, mas eles também sabem o que tem que fazer. Então o apóstolo Paulo chama a atenção dos homens dessa igreja para que eles saibam quem eles são. Eles são homens. E como homens, eles têm responsabilidades. Eles têm desafios que eles não podem fugir. Eles não podem, mesmo que tudo ao redor esteja caótico, mesmo que toda a situação seja contrária a eles. Existem pessoas que dependem da firmeza e da postura deles. Eles são chamados para fortalecer os fracos na fé e edificar aqueles que estão debaixo da sua liderança. Então o apóstolo Paulo chama a atenção desses homens e ele termina no verso 14 dizendo: e façam tudo isso com o quê? Com amor. Com amor. Nós estamos vivendo uma época caótica. É caótico o que nós estamos vivendo. E nós precisamos levantar como igreja, como servos e servas do Senhor. Clamar a Deus, para que Deus levante homens. Homens que saibam o que eles são. E homens que façam o que tem que ser feito. Não importe o quanto isso lhes custe, nós precisamos. Eu quero que você preste atenção nesse vídeo. Nesse vídeo, ele está em inglês, mas está legendado. E eu quero que você preste atenção no que esse homem, que trabalhou com homens a sua vida inteira, até a sua morte, há 2 semanas atrás, falou e escreveu. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it was probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller,
They fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church. They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it, and because they believed it happened, they believed it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. Reflexo quebrado. Darren Patrick, ele faleceu, como eu falei, há 2 semanas. Há 2 semanas ele faleceu e ele liderou uma organização de plantação de igrejas pelo mundo. E ele escreveu um livro que foi traduzido para o português chamado Plantador de Igreja. Então você pega esse livro e acha que ele vai mesmo pegar e trabalhar todo o livro nesse conceito de plantação de igreja. E é verdade. Mas quando ele começou a trabalhar com plantação de igreja, ele percebeu um problema terrível que estava acontecendo na sua região, com pessoas que ele conhecia, a falta mesmo de homens que se levantassem para serem homens. Na primeira mensagem dessa série aqui, Simplesmente Mãe, depois Simplesmente Mãe, parte 2, na primeira mensagem eu falei para vocês do que acontece na Fundação Casa. 78% dos internos que lá estão não têm a figura masculina presente em suas vidas. Essa é a situação do Brasil hoje, é a situação do mundo, um caos. Nós, como igreja, nós somos, sim, totalmente contrários, radicalmente contrários ao aborto, à prática dele. E nós temos que nos colocar contra isso. E não importa a posição do Estado, nós, como igreja, temos que falar, não, é certo. Mas existe um aborto que tem assolado o nosso país e o nosso mundo. Esse é o aborto masculino, de homens que não só abandonam os seus lares, que não só abandonam as suas esposas, que não só abandonam os seus filhos, como furtam deles todo e qualquer sentimento que possa favorecer estes numa criação saudável. Então, o que esperar de um menino que aos 13 anos foge de casa sabendo que foi adotado, largado, que não conheceu o pai? O que esperar que ele seja? De uma menina que foi rejeitada e hoje continua sendo rejeitada, até em sentimento. Nós vivemos uma crise.
uma crise sem precedentes. E nós precisamos olhar e conversar seriamente sobre isso. Porque eu quero falar para você, meu irmão. Deus quer usar poderosamente a sua vida. Você foi chamado para ser sal e luz desse mundo. É uma crise, como o pastor Derian falou, tão terrível, que 1/3 do livro dele, ele vai dedicar só à formação de liderança masculina. E ele vai falar, homens que não conseguem deixar de ser meninos, que são protegidos, que são cercados de conforto e de possibilidades, mas não conseguem assumir minimamente responsabilidade. Quando nós falamos de família, de proteção da mulher, de proteção dos lares, de compromisso com uma sociedade, nós não temos, por mais que você seja feminista e você me respeite, eu peço perdão, talvez você não entenda essa palavra, mas nós precisamos mesmo mudar a concepção e o entendimento do papel do homem em toda a nossa sociedade. Que por mais que você não goste ou não, e ache que todo o mal que hoje acontece no mundo vem desse conceito do patriarcal, eu quero te falar que a Bíblia, ela mostra uma outra coisa sobre masculinidade. E o nosso paradigma, o nosso modelo é Jesus de Nazaré. E ele nos ensina e nos chama assim para sermos homens e assumirmos o nosso papel. Quando nós olhamos para perceber essa crise, no nosso estado, a maior referência hoje para a ideologia de direita se diz um defensor da família. No estado do Rio de Janeiro, a maior referência para aqueles que seguem a ideologia de direita se diz um defensor da família. Mas ele já está para lá do segundo casamento. Que família é essa que ele defende? A maior referência para aqueles que seguem a ideologia da esquerda já abandonou também suas mulheres. Esses homens não sabem o que é ser homem, segundo Jesus de Nazaré. Nós precisamos conversar sobre isso. E não tem como conversarmos sobre isso sem olharmos para a nossa história, para o nosso passado. Olhar para a história e para o passado do Brasil, nós vamos ver um reflexo de um espelho quebrado. Nós vamos ver o reflexo de uma masculinidade que foi totalmente mesmo, desvirtuada. Existe um livro chamado A História do Homem no Brasil, e esse livro escrito por Mary Del Priore e por Márcia Amantino, ele vai traçar a história e mostrar pontos muito importantes sobre a construção da masculinidade do Brasil. O que eu projeto na sua tela não é o cerne do livro, mas são 3 coisas que são muito interessantes de observarmos, porque elas serviram mesmo como base para a construção e o entendimento do que é ser homem no nosso país. A primeira é o senhor. A masculinidade, o arquétipo de macho, de homem, ele surge com a ideia do senhor, o senhor do engenho, o senhor explorador, é o senhor, e aquele ficou sendo o arquétipo de homem. Nós construímos uma masculinidade oprimindo, tirando outros homens de suas terras e escravizando aqui. E passamos a ser a referência, nós somos os senhores. Esse ficou sendo o modelo de masculinidade. Depois houve uma transição
E nós chegamos ao coroné. É aquele que manda e desmanda, ele não tem título, mas a força dele dá um título para ele. E esse ficou sendo a referência de masculinidade. Essa ficou sendo a referência de masculinidade durante anos, centenas, quase 2 centenas de anos no nosso país. Décadas e décadas, o coroné, que manda e desmanda, sem ele nada faz. E todos eles com a base do homem que domina, que controla e que explora. Por último, o doutor. O doutor que vai surgir, especialmente com a Revolução Industrial, das grandes famílias, dos grandes latifundiários, que surge como aquele que pode tudo e pode fazer qualquer coisa. Ele pode dar carteirada, porque ele diz, você sabe com quem está falando? Esse é o estilo e é o modelo de homens que nós temos. Esse estilo levou muitos homens para um rito de passagem másculo que só contaminou a nossa história. Do menino que tem que perder a sua virgindade oprimindo outras mulheres para ser másculo. Olhar para a nossa história é ver esse espelho quebrado. E quando nós olhamos para a atualidade, nós vemos que nós saímos desse ponto, desse polo, e nós começamos, especialmente no final do século XIX, a ir para um outro extremo. E eu quero que você medite nessas 4 imagens que estão muito presentes na construção da hombridade, da masculinidade no nosso país. No nosso país. A primeira é essa, do Zé Carioca, do esperto, do malandro, do que dá o jeito, do Dom Juan, que conquista todas, que não tem compromisso com nada e ninguém. Esse entendimento de masculinidade tem permeado o nosso país, as nossas casas, as nossas famílias. É o homem que surge como um homem esperto. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Depois ficamos 20 anos, mais de 20 anos, mais de 2 décadas, olhando para esse modelo de masculinidade. Do homem fraco, do homem que não protege, não guarda, que não tem compromisso. Esse homem nos foi apresentado. E durante quase 3 décadas, ele entrou no imaginário de muitas casas, de muitas pessoas, de muitos homens. Ser homem é ser isso. Eu lembro de um episódio dos Simpsons, quando Homer Simpson decide ir à igreja. E a esposa dele, os filhos, todos ficaram admirados. E perguntaram, por que você quer ir à igreja? Ele falou, não, quero buscar, quero aprender, quero tudo. Quando eles chegaram na igreja, eles descobriram por que ele estava indo à igreja. Porque um dia ele passou por lá e ele viu uma placa que o pastor colocou numa campanha. Domingo o almoço é de graça. Esse é o modelo que ficou. Ser homem ficou entendido como ser isso. E não é isso. Depois, no final da década de 80, início da década de 90, surge esse que se transformou também um modelo, um padrão, um paradigma, o bad boy. Ser homem é ser isso. Ser homem é sair por aí batendo em todo mundo. Ser homem é ser um menino mau. Ser homem é ser aquele que sai do carro com um taco de beisebol e diz, o que você quer? Que sai com a barra de ferro, que chama para briga, que mata, que faz e acontece. Que na noite puxa o cabelo da menina e quando ela reclama diz, está me dando mole. Surge esse modelo do predador, daquele que pode. Isso não é ser homem. E depois nós nos deparamos
no final dos anos 2000 com esse tipo de homem. O metrosexual. O homem que, como todos os outros que eu apresentei para vocês, tem uma preocupação com ele mesmo. Só com ele. Ele é um narcisista. E por mais que ele esteja antenado com a ecologia, com o cuidado com os bichinhos, por mais que ele tenha todos esses diálogos soft, com toda essa coisa clean, ele só quer uma coisa: explorar. Ele senta numa roda e discute filosofia, igualdade de gênero, tudo isso. Mas ele está lá na faculdade, lá no campus, lá no centro acadêmico, explorando, arrebentando o coração de meninas, sem compromisso nenhum. Fala em salvar a Amazônia, mas não arruma a cama dele. Não arruma. Vive na academia para construir um corpo que só leva a idolatria a ele. Isso não é ser homem. Nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber o que a Bíblia diz sobre isso. 3 palavras em um verso. Gênesis, capítulo 1, verso 27. 3 palavras vão aparecer em Gênesis, capítulo 1, verso 27. Adã, Zacá, Negebar. Essas 3 palavras aparecem nesse verso, que com uma tradução literal, fica assim: portanto, Deus criou a humanidade. Na sua versão talvez esteja: portanto, Deus criou o homem. O certo é, para essa palavra traduzida por homem, é humanidade, porque a palavra lá é Adão. A ideia da humanidade. Mas há 2 palavras no mesmo verso que nós temos que discutir a importância delas. Então Deus criou a humanidade à sua imagem. A imagem da humanidade criada lá no Éden é a imagem de Deus. A referência é Ele. O mandato cultural, o mandato social, o mandato, todos eles têm como referência a imagem de Deus. E aí o texto diz: e Deus os criou macho e fêmea. Macho e fêmea. Zacá é diferente de Adã. Negebar é diferente de Adã. Por que é diferente? Sabe por quê? Porque Deus criou 2 seres distintos, diferentes, que se complementam sim, mas são diferentes, porque têm papéis diferentes, porque têm missões diferentes. E nós não podemos nem diminuir um em detrimento do outro, e nem aumentar e valorizar e superestimar um em detrimento do outro. Os 2 são importantes. E se nós não entendermos a funcionalidade, a importância e a objetividade do homem macho e da mulher fêmea, nós vamos entrar em um caminho sem precedentes na história do mundo. Porque o que está acontecendo é caótico no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado e no mundo. Pedir para passar ali, por favor. Preste atenção nessa frase. A masculinidade, quando nós olhamos para Gênesis 1:27, ela é natural. Porque Deus criou macho e fêmea. É natural, mas ela não é espontânea. É natural, sim, a produção de músculo. Mas você está percebendo que na quarentena você pode até manter o peso, mas você pode perder músculo. Então, é natural ter músculo. Mas se ficar no sofá, vendo Netflix, se ficar na vida, comendo, sem parar, você perde músculo. Você perde. É natural ser homem. É natural a masculinidade, mas isso não é espontâneo. Nós temos que desejar.
nós temos que desejar, nós temos que lutar, nós temos que entrar num caminho de mentoria. E eu quero falar de 7 resoluções sobre a masculinidade. A primeira delas, para alcançarmos, nós precisamos findar a nossa fuga. Findar. Quando a masculinidade começou a quebrar, quando o nosso pai Adão, diante de um erro, fugiu. E Deus vai atrás dele. Adão, Adão, onde você está? Nós temos que findar a nossa fuga de Deus, encarar Deus. É o nosso primeiro compromisso. Um homem, segundo a masculinidade de Cristo, é um homem que vê Deus, que enfrenta, que se encontra, não importa a situação. Um homem que entra no caminho da masculinidade é um homem que assume a nova identidade. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. Nós precisamos assumir a nossa nova identidade. A masculinidade diz, eu era assim, eu era um violento, eu era isso, eu fazia isso, mas eu não faço mais em Cristo Jesus. Sem Deus, eu matei um homem, mas com Deus agora eu sou o homem mais manso da terra. Mais manso da terra. A masculinidade, ela traz isso. Nós precisamos, para isso, entrar no octógono. Nós precisamos entrar nessa arena de luta, como Jacó, lá em Gênesis 32, e lutarmos. Não com Deus, não para conquistar, não para dominar o próximo, não para ser o lobo do homem, mas para entrar no Val de Jaboque e lutar com Deus e só sair de lá quando Ele nos mudar, quando Ele nos pegar e transformar a nossa vida. Entrarmos nesse octógono como Jacó. Como Jacó. Mas sairmos de lá como Israel. Mesmo que feridos. Mas sairmos mudados. Nós precisamos deixar muitas coisas para sermos homens. E a primeira delas, deixar pai e mãe. Homens com 30, com 40 anos, totalmente dependentes, emocionalmente, socialmente, economicamente. Desça o padrão, mas saia. Mude o padrão, mas saia. A Bíblia diz, deixará pai e mãe. Então o homem deixará. Tem que deixar. E construir a sua família, a sua história, a sua vida. Nós precisamos deixar outra coisa, deixar de sermos meninos. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu pensava como menino, mas agora eu me tornei homem. E deixei para trás as coisas de menino. Nós temos que deixar as coisas de menino. É necessário. Eu sei que dói. Talvez você não tenha tido referência. Eu sei como é isso. E olha que quem está falando, fala sério. Eu sei. Mas errando. Não importa. Nós precisamos deixar. Para podermos nos engajar na missão. Na grande vocação de Deus. Que é fazer discípulos por todo o mundo. Por todo o mundo. O que um homem, o que você espera de um menino, de um adolescente, de um jovem? O que como igreja nós devemos esperar deles? O que eu como pai espero do meu filho? É que ele deixe de ser menino. É que na Rede Ponte as nossas meninas deixem de ser meninas. Se tornem homens, não tenham medo disso. O que nós somos e queremos ser é sim ser sábios,
é sermos chamados de tio. Não esse culto, a jovialidade, essa idolatria, não. Nós queremos ser homens. Porque só assim nós vamos para a última resolução. Nós vamos enfrentar os gigantes. 1 Samuel capítulo 17, nós lemos esse texto. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 17, verso 45, que um gigante chegou diante de uma nação e ele fez um pedido. Escolham entre vocês o quê? Um guerreiro, um campeão, um doutor, um senhor. Não. Ele falou, escolha entre vocês um homem. Escolha entre vocês um homem. E chame esse homem a lutar comigo. Saul tinha armadura. Saul tinha armadura. Saul tinha uma coroa. Saul tinha títulos, mas ele perdeu a hombridade dele. E um menino chegou lá, sem armadura, sem título, sem nada. E ele falou, eu sou esse homem. Nós precisamos. O que eu proponho para você, com essa figura, baseado nesse texto, Filipenses capítulo 2, do verso 4 ao verso 11. Eu vou ler na NVI. Você pode ler na sua casa. Mas esse texto, ele dá dois caminhos para a gente. Se você pegar a pílula azul, é continuar seguindo nesse caminho. De ser um bad boy aqui, outra hora um metrosexual ali, outra hora um Homer Simpson fugindo dos compromissos, ou então aquele que é esperto, que agora está com uma aqui e diz, o amor é eterno enquanto dura. Mas você pode pegar o outro caminho e descobrir o que é ser homem segundo Jesus de Nazaré. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é ser homem. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se a semelhança aos homens. Sendo homem, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Sabe o que é ser homem? Se você escolheu o outro caminho, ser homem é estar disposto a se sacrificar. O sacrifício é a verdadeira marca da masculinidade. Não há outra marca. A masculinidade cristã, ela é medida, ela é mensurada, não pela nossa força, não pelo nosso título. Sabe por quê, Filipenses, é tão difícil para muitas mulheres compreenderem quando o apóstolo Paulo diz, mulheres sejam submissas. Sabe por que a submissão que a Bíblia propõe, aflige tanto as mulheres? Não é só porque elas estão enveredadas, talvez venhamos dizer, por esses entendimentos, parte deles errados, errôneos, pelo movimento feminista. Parte. Não é só por isso. É porque elas não entenderam. E não entenderam não é porque a Bíblia não diz, porque a Bíblia diz, mas elas não viram a prática do que a Bíblia diz. Porque quando elas descobrirem a prática do que a Bíblia diz, elas vão
querer isso. Sabe o que é ser homem, másculo, segundo a Bíblia? Olhando para Filipenses 2, é pegar a pílula vermelha e aceitar, sabe o quê? O sacrifício. Ser homem é estar disposto a se sacrificar. Ser macho é estar disposto a se lançar. Não importa o custo. Não importa a vergonha. Não importa a humilhação. Não importa o que ela fez, o que ele fez. Não importa o quanto isso vai nos tomar de tempo. Ser homem, segundo Filipenses 6, segundo Filipenses 2, é estar disposto a se sacrificar. A marca da masculinidade cristã é o sacrifício, porque o modelo é Jesus de Nazaré, que não mediu esforço para se sacrificar por nós, por mim, por você. Quando a Bíblia nos chama para esse caminho, a Bíblia pergunta: você está disposto a se sacrificar? O quanto você está disposto a se sacrificar por Cristo? Por sua família? O quanto você está disposto a se sacrificar pelo Evangelho? O quanto você está disposto a se sacrificar pelo perdido? Isso é ser homem. A grande marca é o sacrifício. Esse mundo precisa de homens dispostos a todo sacrifício. Por Cristo, por suas famílias, por todos mesmo. Irmãos, eu quero convidar vocês para uma caminhada que é revolucionária, sim, que esse mundo está precisando, sim. Eu olho para a nossa sociedade e é de chorar ver o que está acontecendo. E ela está assim, porque elas não viram ainda, elas não experimentaram a masculinidade cristã. De homens dispostos a entregarem suas próprias vidas. Hoje o que está sendo requerido dos homens nesse mundo é compromisso, é palavra, é homens que estejam dispostos a abrir mão da pornografia. É isso que está sendo exigido da gente. É muito pouco. Quando estivermos dispostos a derramarmos até o nosso próprio sangue, para que Cristo seja exaltado, para que nossas famílias sejam felizes e abençoadas, para que o Evangelho seja pregado e o perdido seja salvo, esse mundo vai ser chacoalhado. Esse mundo vai ser chacoalhado. Nós temos mais de 100 células. Um quarto de nossas células são células mistas. Existem dois modelos de célula. Alguns modelos de célula. Células heterogêneas, só de homens ou só de mulheres. Misturadas, né? Misturadas. Células mistas, células de casais, as células pares, que são duas células que se reúnem no mesmo espaço, mas ali tem um líder homem que cuida dos homens, uma líder mulher que cuida das mulheres. 25% de nossas células, um quarto, são células mistas. São células com homens e mulheres, que são lideradas, esses 25% por mulheres. Tem homens lá. Tem homens. Mas eles dizem que não podem liderar. Eles dizem que não podem assumir. Que não tem tempo. Você não tem ideia do que Deus quer fazer com a sua vida.
Quando nós olhamos para Filipenses capítulo 2, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: seja a mesma atitude de vocês, a de Cristo Jesus, que sendo Deus, ele abriu mão. Ele abriu mão. Ele abriu mão. Ele se tornou homem. Ele sacrificou. Essa é a maior marca. A maior marca da masculinidade cristã. Não é a força do braço. Não é a capacidade que temos de fazer isso ou aquilo. É o quanto dispostos estamos em nos sacrificarmos. Quando esse mundo experimentar isso, eles vão falar: nós queremos isso. Nós queremos homens assim, que estejam dispostos a entrar madrugada dentro orando, a serem os primeiros, a assumirem, a irem até o fim, a estarem dispostos. Depois dos tsunamis que atingiram o Japão e toda aquela região, surgiu um grande problema no Japão. O problema com as usinas nucleares deles, porque algumas foram afetadas. E elas foram evacuadas quando o tsunami ali chegou. E muitos acidentes aconteceram naquelas usinas nucleares. E depois que toda aquela tragédia passou, eles estavam diante de um problema. E agora nós temos que resolver. Só que o dilema era: quem entra lá para resolver sabe que vai morrer. Daqui a 1 mês, 2 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Porque vai ser contaminado. Homens aposentados, homens de meia idade, se levantaram e falaram: nós vamos entrar lá, nos ensinem. Nós vamos dar a vida pela nossa nação, pelos mais novos, pelas mulheres. Nós vamos. Nós queremos caminhar com você, seus pastores, sua liderança, porque nós cremos que Deus quer fazer através de você. Eu quero orar por você nesse momento. Eu quero orar. Talvez você não tenha tido referência como eu. Eu sei o que é isso. Mas em Deus, Jacó encontrou uma referência. No deserto, Davi conheceu um homem. Paulo, que era quem ele era, descobriu em Cristo o que é ser homem. Nós cremos que Deus quer fazer muito através de você e através da sua vida, para a sua família, para essa sociedade, para a sua igreja. Eu quero orar por você. Eu quero orar, porque eu creio que sobre você tem sim mesmo, Deus te criou assim, macho, homem, e Ele quer usar você dessa maneira. Eu quero orar por você. Se você deseja isso e pode, põe a mão no seu coração. Se você deseja isso e pode, você que é homem, fique onde você está de joelhos. Se tiverem pessoas ali, peça para elas abençoarem você. Você fala: Deus, eu quero ter essa marca. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou homem. Não é pela minha força, não é pela minha virilidade, não. É porque eu sei qual é o meu papel e eu estou disposto a sacrificar tudo para cumpri-lo. Eu quero isso, Deus. Jesus, há um exército de homens. Ó Deus, John Wesley uma vez disse: dê-me 10 homens que tenham medo de uma coisa só, do pecado. Que não temam nenhuma outra coisa mais, nem a morte, nem homens, nem o porvir, mas que temam só o pecado. Ele fez essa oração, ó Deus. Deus, dê-me 10 homens que temam somente isso, e eu mudarei o mundo. Deus, nessa manhã, eu me junto a tantos homens,
Ó Deus, e eu peço mesmo, dê, ó Pai, desses homens a essa igreja, a esse país, a essa cidade, que temam só o pecado, que estejam dispostos a tudo, a todo sacrifício em prol do Evangelho, a todo sacrifício em prol de suas famílias, a todo sacrifício em prol, ó Deus, da propagação do Santo Evangelho e da salvação do próximo. Dê, meu Pai, dê-nos esses homens, e nós mudaremos o mundo, mudaremos a Zona Sul, mudaremos essa cidade, mudaremos a história desse mundo. Nós temos ouvido, Pai, de homens que dizem que protegem mulheres, mas eles não honram nem as suas. Vivem trocando. Ó Deus, largando suas famílias. Ó Deus, nós não queremos ser assim. Nós queremos olhar para Jesus de Nazaré. Ó Deus, que se lançou e pagou o preço. E sacrificou e cumpriu aquilo que Ele prometeu. Nos ajude, Pai. E que a graça de Cristo Jesus esteja conosco. Que o amor de Deus Pai. Ó Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus. Ó Deus, esteja com cada homem desse. Despertando. Essa semana será uma semana diferente. Fala com eles e através deles. Os chame. Lhes dê amigos de fé. Ó Deus, que eles despertem. Ó Deus, pode faltar muitas coisas na casa dos teus servos, mas não faltará mais fé, esperança e amor. E os seus verão que eles estão dispostos a se sacrificarem. No nome de Jesus. Amém e amém.